Eu sou policial civil no Rio de Janeiro há 13 anos. Entrei na polícia meio por acaso, achando que ia ser uma fase assim temporária, e acabei me apaixonando. A Polícia Civil trabalha com investigação, né, de crimes, então já trabalhei muitos anos com escuta e participei muito de atendimentos de mulheres vítimas de violência, participei e participo ainda, né, faço esse atendimento, tanto mulheres vítimas de violência doméstica como violência sexual, estupro, e isso me fez refletir muito sobre essa temática e pesquisar sempre cada vez mais para saber de que maneira atender melhor essa mulher e também tentar entender e criar uma reflexão sobre esse tema de por que isso ainda é tão presente. E nisso, nesse aspecto, eu gosto de trazer uma reflexão, porque hoje os índices de violência contra a mulher são altíssimos. A gente tem um número de 35 mulheres vítimas de violência a cada minuto no Brasil, uma vítima de estupro a cada 8 minutos e uma vítima de feminicídio a cada 6 horas. Então, esses índices são muito altos. E aí eu proponho uma reflexão de por que isso é tão alto, né? E se a gente voltar um pouquinho na história do direito, a gente vai ver que os direitos, a autonomia da mulher é muito recente ainda no Brasil. Até 1962, eu gosto muito de frisar isso, porque eu acho que é importante a gente ter a consciência do quanto isso é recente. Até 1962, a gente está falando de 60 anos atrás, eu, por exemplo, tenho 40, a mulher ainda precisava de autorização do marido para trabalhar, para receber herança, para assinar contrato, assinar cheque, abrir conta em banco. E em 62 veio essa lei chamada Estatuto da Mulher Casada, que trouxe alguns direitos para a mulher casada. Então, só há 60 anos atrás que a mulher tem esses direitos tão básicos de trabalhar sem autorização do marido, de assinar cheque. Então, o homem era considerado pela lei o chefe da família, a autoridade, de fato. Então, o pátrio poder dominava. O homem era o chefe pela lei da sociedade conjugal e a mulher era colaboradora. Então, o quanto disso a gente não traz na nossa cultura ainda hoje, ainda que de maneira inconsciente. A gente está falando de 60 anos atrás, está falando de poucas gerações atrás que vivenciaram isso. Então, quanto dessa cultura não foi passado para a gente, de o homem ser uma autoridade no ambiente familiar e a mulher obedecer, a mulher não ter direitos. E o quanto a gente ainda não vive isso e, principalmente, o quanto dessa cultura a gente eventualmente não pode estar passando adiante para as próximas gerações, ainda que de maneira mais sutil e inconsciente. Então, essa é a primeira reflexão assim, que eu proponho, para a gente entender por que isso ainda é tão presente nos dias de hoje. Afinal de contas, o que é a violência, se não uma imposição de vontade, né? Eu ia puxar um gancho, Tati, sobre quando você fala da Lei Maria da Penha e dos tipos de violência. Quais são os tipos de violência que existem contra a mulher, assim, não somente a sexual, mas a física? A gente tem a violência física, né, que é a agressão propriamente dita, a violência psicológica, que envolve as condutas que causam dano emocional, diminuição da autoestima, toda essa parte que causa esse sofrimento psicológico mesmo. A violência sexual, inclusive é um ponto importante de a gente mencionar a violência sexual, porque até pouquíssimo tempo atrás, e estou falando assim já de início dos anos 2000, ainda se discutia se num caso que seria de estupro, se o marido responderia por um estupro da esposa. Isso ainda era questionado. E com certeza, né, o consentimento precisa existir ainda que dentro do casamento. Então, violência sexual, seja de praticar atos sexuais, como presenciar ou gravar vídeos sem que a mulher queira, tudo isso entra nessa parte de violência sexual. A violência patrimonial, que também envolve tanto subtração, retenção, destruição de objetos, material de trabalho, documentos,
controle financeiro, de deixar a mulher sem acesso, ainda que o dinheiro venha do trabalho dela, de ter um controle muito rígido, que a mulher não tem essa autonomia, isso tudo é violência patrimonial e a violência moral, que são os crimes contra a honra, né? Injúrias, xingamentos, difamação. Então, todas essas violências, elas são protegidas pela Lei Maria da Penha. Tudo isso é crime que pode ser denunciado, deve ser denunciado na delegacia. A mulher precisava de autorizações básicas aí, né? Para mim é um absurdo. Mas acho que, enfim, a gente vem evoluindo, mas o que você vê na nossa sociedade atual, assim, o que está comprometendo, assim, do tipo, eu ainda não tenho filhos, né? Mas quando eu tiver, quais são os principais pontos de atenção que eu preciso fazer com que eles tomem cuidado, que eles fiquem atentos, né? O que você vê de tendência aí de coisas complicadas relacionadas a essa temática e na nossa sociedade atual, assim, principalmente? Sim. Isso é bastante complexo, né? Porque faz parte da cultura que a gente vive. E por ser tão recente, isso ainda é reproduzido. Essa cultura de uma superioridade masculina, digamos, que era da lei até outro dia, né? Então, só na Constituição de 88 é que passou a ser expressamente ter isso de maneira expressa, de que homens e mulheres são iguais perante a lei e têm os mesmos direitos. Então, eu acho importante ter essa consciência para não reproduzir nada que coloque homens e mulheres em desigualdade, em homem em superioridade, tipo de tarefas, ou de esportes, ou cores, gostos, que diferenciem, porque isso não faz mais sentido. Lá naquela época, que a gente está falando, infelizmente, pouco tempo atrás, isso era muito forte, a mulher não trabalhava, o sucesso, né, em regra. Tinha algumas poucas profissões que a mulher exercia, e mesmo assim com autorização. Então, assim, a mulher era criada para casar. O sucesso da mulher era construir uma família, e a mulher era responsável pelos cuidados do lar. Então, a gente acabou reproduzindo isso ao longo do tempo, de que a menina vai brincar de boneca porque ela vai cuidar do bebê, o menino vai ter o esporte. Então, a gente entender que cuidados com filhos são de homens e mulheres, tá tudo bem o menino brincar de boneca, ele é o pai, tá tudo bem o menino cozinhar, homens cozinham, meninas dirigirem. Então, esse tipo de coisa que é muito sutil na educação mostra desde cedo que não existe essa diferença e, principalmente, respeitar não é não, né? Que o consentimento é tão importante. A gente vem de uma cultura de que as mulheres eram mais reprimidas sexualmente, então as mulheres foram educadas a dizer não, mesmo quando elas queriam dizer sim, e os meninos a insistir, porque aquele não era só uma forma que a mulher não podia expressar a sua vontade, mas isso não existe mais. Então a gente precisa ir transformando esse conceito que a gente tem de que hoje a gente pode falar que sim, e então que quando a gente fala que não, é não, mesmo que seja lá na hora, mudei de ideia, já estou no último momento ali, estava concordando, a partir de agora eu não concordei mais, então é não. E ensinar os meninos a respeitarem isso e ensinar as meninas que elas têm essa possibilidade, né, de decidir sobre a própria vida. O que a gente teria de dica, de boa prática para a segurança das mulheres, assim, o fato de estarmos mais expostas? E você até trouxe uma outra visão, né, sobre desconstruiu essa ideia de que deve partir da gente. Conta pra gente um pouco mais né, o seu entendimento hoje dentro, não só da sua profissão, mas como mulher, em relação à nossa segurança. Sim, a gente sabe, né, que a gente se sente muito mais insegura na maior parte das vezes, mas eu não gosto de falar tanto sobre o que a mulher deve fazer para se sentir mais segura, como a mulher se proteger, porque é quase como se a gente estivesse colocando uma responsabilidade da segurança na própria vítima. É claro que em determinadas situações a gente precisa, mas o ideal é que a gente não precise se preocupar com isso, não precisasse se preocupar com isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse momento de o que fazer para a segurança da vítima. Não é o comportamento da vítima que traz
aquela conduta, né? Não é um comportamento da vítima que vai gerar violência, não é o comportamento da vítima que vai gerar a violência sexual. Então, é importante a gente ter muito cuidado com relação a isso, porque quando a gente coloca, tem que, sei lá, diversos cuidados, até prefiro não falar, mas assim, diversos cuidados que a gente costuma ver sendo direcionados para um comportamento da vítima, quando, na verdade, que a gente precisa educar a sociedade para que as mulheres não precisem ter uma preocupação maior, um medo maior, né, de andar na rua e, principalmente, também de voltar para casa, que deveria ser onde todo mundo deveria se sentir acolhido na própria casa. Às vezes o medo é de voltar para casa, né? Quando uma mulher se sentir vítima de violência, o que ela precisa ter como evidência para não permitir que o criminoso consiga escapar da denúncia? Na verdade, basta a palavra da vítima, é claro. Se foi uma violência física, se ela tiver marcas, vai para exame de corpo de delito, isso reforça. Mesma coisa se tiver testemunhas. Mas como, independente do crime, ameaça, injúria, se for por WhatsApp, por exemplo, você tem as provas. Mas como é um crime que realmente, normalmente acontece dentro do ambiente doméstico, não tem testemunha, a palavra da vítima é suficiente, tanto para ser feito o registro de ocorrência, como para o pedido de medidas protetivas, e até para concessão de medidas protetivas. Basta a palavra da vítima, é claro, é analisada a questão de verossimilhança e tudo, mas a palavra da vítima é suficiente tanto para o registro de ocorrência, como para o pedido de medidas protetivas e até para o indiciamento do autor, que normalmente você não tem testemunha, então é suficiente. Dentro do nosso dia a dia, esse tema a gente está abordando ele aqui, eu acredito que ele seja muito complexo ainda. Existem alguns traços em que a gente possa identificar, às vezes com os nossos amigos, ou algum ambiente em que a violência esteja sendo praticada, e como a gente poderia, o que você entende que é uma boa prática da gente se disponibilizar, tanto para identificar quanto para ajudar e dar o devido apoio? Eu acho que para identificar, o primeiro aspecto assim, mais simples é o medo, né? Relacionamento não combina com medo. Não, a gente não deveria sentir medo num relacionamento afetivo, nunca. Medo de falar, medo de sair, medo de chegar em casa, medo de confrontar. O medo não deveria fazer parte. Então, sentir medo já é um indício de que alguma coisa não vai bem. E quando a gente toma conhecimento com relação ao relacionamento de outra pessoa, eu acho que uma dica, vou chamar assim, que eu acho que funciona bastante é, se você conhece o agressor, peça para um homem falar com ele. Ou se você é homem, fale você com ele. Porque o homem, ele escuta outro homem. Então, às vezes tem mais eficácia pedir para um homem falar com ele, alertar ele que o que ele está fazendo é uma violência, que aquilo não é legal, que aquilo não faz sentido. Eu acho que isso tem bastante efeito. Como que você contextualiza o Brasil diante assim do mundo, em como que a gente está evoluindo ou não nesses assuntos, assim, meio que diante desses casos, assim, se de fato você enxerga dessa forma que eu ouvi e trouxe aqui, ou se você tem um pensamento diferente para a gente poder entender um pouquinho em que pé que estamos. O Brasil a Lei Maria da Penha é uma referência no mundo todo. Assim, ela é uma lei muito completa, é uma lei que abrange todos os aspectos que envolvem a violência doméstica. Só que, por outro lado, infelizmente, ela ainda... A gente não tem uma estrutura que consiga colocar em prática tudo aquilo que a lei prevê. Então, assim, a gente tem uma legislação muito boa, mas que ainda, apesar de 16 anos, aí, que ela é de 2006, que ainda não consegue ser totalmente efetiva. A gente tem evoluído, tem se falado muito nisso, tem se evoluído para que seja possível aplicar, não só na parte criminal, mas toda essa parte de apoio, principalmente, mas a gente ainda não consegue ter uma efetividade ideal, digamos assim. Tati, dentro do seu dia a dia, assim, né, principalmente trabalhando com os direitos das mulheres e da segurança, como é que é esse ambiente, como é que é a condução desses casos hoje no Brasil, o que avançou
ao longo, você trouxe, né, que tem esses anos todos de experiência, mas esses 13 anos, o que mudou de 13 anos atrás para hoje em dia? O que você acha que a gente evoluiu? O que a gente ainda tem a evoluir? Eu acho que a gente evoluiu muito foi como um de vocês falou, desculpa, as pessoas estão denunciando mais hoje em dia. Então, eu acho que melhorou muito essa questão da consciência. E a gente tem algumas ajudas, tanto da legislação como na prática, que facilitam essa denúncia, né? Então, é importante dizer que não só as delegacias da mulher fazem esse atendimento de violência doméstica. Em qualquer delegacia pode ser feita a denúncia. A vítima escolhe o que for mais confortável para ela, o que for mais perto, enfim. E a gente tem o Disque 180, que ajuda com orientações da vítima. Claro, durante uma situação de violência, precisa ser chamada a polícia imediatamente, então vai usar o 190. O Disque 180 é para orientações e auxílio de vítimas de violência doméstica. E o próprio atendimento na delegacia, a concessão de medidas protetivas, que o pedido já é feito imediatamente na delegacia, enviado automaticamente para o Tribunal de Justiça. Tem também, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um aplicativo da Polícia Militar que se chama Rede Mulher, que ele é um aplicativo que a mulher consegue cadastrar contatos de emergência, ela tem um botão de emergência que ela pode utilizar e acionar a polícia imediatamente, usando a geolocalização. Esse aplicativo também tem a possibilidade de ficar oculto ou com outra foto, para que o agressor não perceba que a mulher precisa dessa ajuda. Então, hoje a gente tem um pouco mais, a tecnologia também vem para ajudar isso, ainda é muito iniciante, mas a gente tem diversos avanços e principalmente essa divulgação dos direitos e do que é violência, para que as pessoas tomem consciência e entendam também que elas estão num relacionamento abusivo. Acho que é um conjunto de fatores muito importante no combate à violência doméstica.